Olá, galerinha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 8, objeto de conhecimento, o período varguista e suas contradições. Detalhamento, a construção do mito de Getúlio Vargas, o Estado Novo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Getúlio Vargas, sobre o governo de Getúlio Vargas, nesse período de 15 anos que ficou conhecido como a Era Vargas ou período getulista. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Estamos aqui, então, no Brasil, no Rio de Janeiro, ali do final, ou melhor, nos anos 30, final da década de 20, anos 30, foi quando aconteceu aqui no Brasil a chamada Revolução de 1930. Professor, por que revolução? Porque a gente costuma falar que o movimento que derrubou o governo, instituiu um novo governo lá em 1930, a gente chama de revolução. Muita coisa aconteceu no panorama mundial ali no final da década de 1920, tá, gente? Houve no cenário mundial a chamada crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a crise do capitalismo como a gente conhecia naquela época, tá, gente? Então, se no mundo estava em crise, obviamente no Brasil também, tá, gente? As velhas estruturas cafeeiras não estavam mais com todo o poder que tinha em anos anteriores. Isso fez com que novos grupos começassem, então, a almejar esse poder que durante muito tempo ficou nas mãos ali do Rio de Janeiro, ou melhor, de São Paulo e de Minas Gerais, na famosa política do café com leite. Foi então que aconteceu uma revolução, ou seja, uma quebra de paradigmas. De certa forma, foi o fim da República Velha, como a gente conhece, e o início de um novo sistema de governo ali, sob a liderança, sob a batuta do Getúlio Vargas. Falando no Getúlio, vamos chamá-lo para participar de nossa aula. Vamos lá. Getúlio Vargas, presidente Vargas, opa! Ele está aqui do nosso lado justamente para falar um pouquinho, para vivenciar um pouquinho desse momento histórico passado no Brasil a partir de 1930, esse período que se estende dos anos 30 ao ano de 45, que a gente vai conhecer como a Era Vargas. Presidente Vargas, o senhor ficou no poder durante 15 anos, não foi? E a gente costuma dividir esse período em 3 momentos distintos. Prestem atenção. Primeiro momento, gente, governo provisório. Segundo momento, governo constitucional. Terceiro momento, Estado Novo. No primeiro momento, a gente pode dizer que foi o período após a Revolução de 30, em que o Getúlio Vargas ele disse que ia ficar no poder durante um período breve, até ser aprovada a nova Constituição brasileira, tá, gente? Após a promulgação dessa Constituição, a gente tem a fase do governo varguista, conhecida como fase constitucional, onde ele se torna um presidente constitucional. Após isso, ele consegue dar um golpe de Estado, tá, gente? E instituir um terceiro momento do seu governo, que ficou conhecido como governo do Estado Novo. A gente vai começar, então, a nossa aula a partir do segundo momento do governo Vargas, que é justamente o governo constitucional. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Governo constitucional. O governo de Getúlio Vargas, que vai do ano de 1934 até o ano de 1937. Olha o que o texto fala pra gente, galera. Na fase constitucional, o governo Vargas, em teoria, estender-se-ia, quase que não sai, até o ano de 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Gente, vamos ver o que estava acontecendo no panorama mundial, tá, gente? A gente estava nesse momento vivendo lá na Europa, a partir da década de 30, tá, gente? A ascensão dos chamados
regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, tá, gente? Prestem atenção. Se na Europa estava na moda o nazismo e o fascismo, o Getúlio Vargas era um simpatizante desse tipo de governo. Professor, o senhor está querendo dizer que o Getúlio Vargas era fascista, tá, gente? Galera, o Getúlio Vargas simpatizava com o fascismo. Inclusive, esse tom autoritário, esse governo constituído de um líder forte, ele era uma das marcas, uma das características do fascismo italiano e do nazismo alemão. O Getúlio Vargas queria instituir no Brasil um governo que se assemelhasse com esse regime totalitário. Digamos que um regime totalitário à brasileira, tá, gente? E ele queria ser, a figura proeminente, tanto que durante muito tempo ele acabou investindo na propaganda pessoal para valorizar a sua imagem, criando inclusive o departamento, que viria a ser o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável, sobretudo, de fazer com que a figura de Getúlio Vargas fosse ainda mais apreciada pelas massas. Daí vem a figura, a frase que a gente conhece, de Getúlio Vargas ser o pai dos pobres, o bom velhinho, está sempre associada ali à figura de uma criança, ou das massas, ou do próprio trabalhador. O Getúlio Vargas construiu para si uma imagem do pai dos pobres, graças ali a digamos que a essa simpatia que ele tinha com os regimes totalitários. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. Surgem, então, dois grupos políticos. De um lado, os integralistas, de um lado, e do outro, os aliancistas. Cada um com sua ideologia diferente. Galera, a gente tem aqui também, se de um lado, lá na Alemanha e na Itália, estava ascendendo os regimes totalitários de caráter de extrema direita, tá, gente? Na União Soviética, após a Revolução Socialista de 17, ascendeu um sistema de governo de caráter socialista, uma experiência socialista. E óbvio que o Brasil também sofria a influência dessas duas ideologias. Surgem, então, dois grupos políticos opostos. De um lado, os integralistas, prestem atenção, integralista de extrema direita, ligado ao ideal fascista, tá, gente? Com cunho ali bem extremista. De outro lado, a gente vê os aliancistas, que, por outro lado, era ligado à direita, ou melhor, à esquerda radical. Vamos usar essa nomenclatura, tá, gente? Extrema direita e direita radical, ou melhor, esquerda radical. A gente não pode dizer, é inclusive errado a gente colocar a esquerda como extrema esquerda. A gente chama extrema direita e esquerda radical. Estava ali exemplificado ali tanto nos integralistas de extrema direita como nos aliancistas da esquerda radical. Vamos então conhecer um pouquinho mais esses dois grupos políticos e qual ideologia cada um defendia. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Vamos conhecer então os integralistas a priori, galera. A Ação Integralista Brasileira, AIB, presta atenção. Quando eu falo de AIB, eu estou falando justamente da Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente integralistas, grupo de extrema direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspirações no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas, não qualquer nacionalismo, tá, gente? Mas o nacionalismo extremista e até mesmo antissemita, ou seja, perseguição aos judeus. Tinha como principal líder Plínio Salgado, que é um sujeito de estatura mediana, que era bem magro e tinha um bigode semelhante ao do Adolf Hitler, e ele também tinha a sua saudação peculiar. Se na Alemanha saudava-se com um Heil Hitler, aqui no Brasil os integralistas saudavam com um Anauê, que é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa você é meu parente, tá, gente? Então essa era a saudação dos integralistas. Quando um integralista encontrava o outro, um dirigia-se e estendia a mão e falava a palavra Anauê, para designar que eles pertenciam ali ao mesmo movimento, tá, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera.
com o apoio do empresário, membros da camada média e do alto clero das Forças Armadas, chegou a reunir mais de 100 mil filiados, que eram conhecidos ali como os camisas verdes, basicamente porque o uniforme dos integralistas era o uniforme verde e tinha essa insígnia que vocês estão vendo aí, tá, gente? Era o símbolo que representavam os integralistas. Portanto, quando a gente fala de... voltando, por favor. Quando a gente fala de integralistas, tá, gente? A gente está falando de um grupo de extrema-direita, tá, gente? Com inspirações ao fascismo italiano e ao nazismo alemão, que tinha ali o objetivo, de certa forma, também de tomar o poder, por que não, tá, gente? Queria que essa ideologia tivesse como exemplo do fascismo italiano e do nazismo alemão, também assumisse o poder, e o seu principal líder era o Plínio Salgado, um indivíduo que, de certa forma, assemelhava-se com o Adolf Hitler. Eu não sei se vocês estão conseguindo verificar na imagem, mas esse camarada aqui era o Plínio Salgado. Vocês estão vendo que tem o próprio bigodinho peculiar, que ali o acusava como um simpatizante do Adolf Hitler. Vamos agora ao texto, conhecer o grupo antagônico ao integralismo, que no caso é o aliancismo, vamos lá, ou o aliancista, a Ação Libertadora Nacional, a ANL, conhecida como aliancista, tá, gente? O grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se ao movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. E o grande líder desse grupo, esse camarada que está aí do lado de vocês, chamado Luiz Carlos Prestes. Professor, eu já ouvi falar desse cara. O Luiz Carlos Prestes não é aquele do movimento tenentista? Não era aquele tenente que buscava, de certa forma, mudar as estruturas sociais do Brasil e que foi para o interior ali na luta armada? Exatamente, tá, gente? O Luiz Carlos Prestes, ele, de certa forma, ali, foi para o lado comunista e resolveu ali liderar o Brasil em uma tentativa de tomar o poder pela via armada, tá, gente? E transformar o Brasil em uma nação de experiência socialista, tá, gente? Esse era o objetivo do Luiz Carlos Prestes e também o objetivo da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá, gente? Então vocês veem que existem esses dois grupos antagônicos, cada grupo com uma ideologia contrária à outra, que de certa forma estavam ali se degladiando e brigando por influência. Inclusive, o próprio Aliança Nacional Libertadora, ele organizou ali uma intentona, que foi uma tentativa de golpe de Estado que fracassou, que ficou conhecida como a intentona comunista, graças ali à ação de alguns militares, de alguns chefes ali dos quartéis. Essa rebelião ela foi sufocada. O Luiz Carlos Prestes também de certa forma, foi rechaçado. A mulher do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, que era alemã de ascendência judia, foi mandada para a Alemanha, deportada, entregue às autoridades, e lá ela acabou falecendo em um campo de concentração. Vamos adiante com um texto que vou trazer para vocês, uma planilha bem interessante, que vai nos mostrar as características, os principais pontos entre os aliancistas e os integralistas, tá, gente? Vamos lá. Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. O principal líder da ANL era o seu Luiz Carlos Prestes. E o principal líder dos integralistas, da AIB, era o Plínio Salgado. As orientações políticas, professor, do integralismo, a gente tem aqui a extrema-direita, tá, gente? Integralismo de extrema-direita, e o aliancismo tinha uma ideologia pautada ali na influência do comunismo. Em relação à ação política, tá, gente? O que eles estavam visando? Se os aliancistas estavam ali pretendendo ampliação das liberdades individuais, de outro lado, os integralistas estavam ali
querendo limite para a liberdade, tá, gente? Limite para as liberdades. Outra característica importante do aliancismo, tá, gente? Era justamente o não pagamento da dívida externa brasileira e a nacionalização de empresas estrangeiras. Vocês estão vendo aqui que desse lado a gente tem a ANL e desse lado a gente tem justamente a AIB. Outra característica, tá, gente? Esquerda, reforma agrária. E do lado do integralismo, a gente tem o combate liberalismo econômico, tá, gente? Característica, governo de ampla participação. E os camisas verdes, a Naue e o Sigma, eram justamente os símbolos do integralismo, e um buscava a reforma agrária e outro buscava a criação de um Estado totalitário. Portanto, está aí os dois movimentos políticos característicos daquele momento do período getulista, de um lado a ANL e de outro lado a AIB, os aliancistas e os integralistas. Então, gente, aconteceu lá em 1935, como eu já falei anteriormente, a chamada Intentona Comunista. O que foi ela, professor? Foi uma ação, digamos assim, uma ação militar organizada pelo Partido Comunista, tá, gente? E teve a tentativa justamente de tirar o Getúlio Vargas do poder com o apoio do comunista ligado ao Exército de Natal, Recife e Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas reagiu a essa tentativa de golpe dura, prendendo e torturando os simpatizantes da ANL. Existiu ali, de certa forma, a não adesão de setores ligados aos quartéis, onde o próprio Luiz Carlos Prestes esperava ter a adesão desses líderes militares, até porque eram tenentes também do antigo movimento tenentista. Ele imaginava que ele receberia essa ajuda desses líderes, mas acabou que eles não aderiram ao movimento e acabou fracassando. Grande parte do que viria a acontecer posteriormente, com o próprio golpe de Estado, ele se deu tudo por conta dessa tentativa dos comunistas de tomar o poder por meio da intentona comunista. Vocês estão vendo que Getúlio Vargas ele quer se perpetuar no poder. Inclusive, ele conseguiu, por meio de manobras políticas, conseguir um novo mandato, por assim dizer, através do governo constitucional, sendo ele um presidente constitucional. Mas, segundo a Constituição, Getúlio Vargas só ficaria no poder até 1937. Então, teria que criar outro mecanismo para se manter no poder. Foi então que ele e mais os seus oficiais mais chegados, por assim dizer, resolveram criar um plano. Vamos fazer com que o Brasil imagine que os comunistas estão mancomunados para tomar o poder. De fato, eles estavam, tá, gente? Mas, nesse caso específico, esse atentado, esse plano, foi todo ele arquitetado para que o próprio Getúlio Vargas tomasse o poder, e esse ficou conhecido como série de manobras do governo getulista para se manter no poder. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. O caminho do golpe de Estado, o Plano Cohen, ou Plano Cohen. O presidente articulava sua permanência no poder junto às Forças Armadas e aos governadores. No final de 1937, o capitão integralista Olímpio Mourão Filho elaborou um plano de uma conspiração comunista para a tomada do poder e a entrega à cúpula das Forças Armadas. Adiante, vamos lá. Plano Cohen, atribuído a um judeu comunista de nome Cohen, supostamente previa o massacre e incêndio de igrejas. O plano era falso, foi concebido pelo oficial integralista Olímpio Mourão Filho. Gente,
é o bom e velho pânico moral, tá, gente? Como assim, professor? Existia o pânico moral naquela época? O próprio governo Vargas implantou, junto à população e à imprensa como um todo, a ideia de que existia um plano dos comunistas e judeus justamente para tomar o poder do Brasil e massacrar igrejas. Vocês devem imaginar, gente. Houve um grande alvoroço, tá, gente? E o Getúlio Vargas, que está aqui do meu lado, volta novamente para assumir o poder, tá, gente? Ele não sai do governo após ali o período em que a Constituição mandava, muito pelo contrário. Ele rasga a Constituição e através ali do pânico moral que ele, digamos, esse estado de pânico que ele colocou na população, ele consegue então, digamos que uma autorização meio que informal para tomar o poder e instituir um governo, esse sim, aos moldes ditatoriais. E esse novo momento, por assim dizer, do governo getulista, a gente vai chamar de governo do Estado Novo. Governo esse que vai do ano de 37 até o ano de 45. Mais uma vez, terceiro e último momento do governo Vargas, do período getulista, da era Vargas, é justamente o Estado Novo. Professor, como é que se deu esse golpe de Estado? Primeiro, foi implantado o Plano Cohen, que nada mais era do que um plano falso, forjado pelos próprios membros do governo para justificar o golpe de Estado. O que esse plano dizia, professor? Dizia que existia um plano, uma conspiração comunista de tomar o poder e incendiar igrejas e, obviamente, massacrar as pessoas que estavam dentro dessas igrejas. Com isso, o Getúlio Vargas conseguiu o apoio necessário para dar um golpe de Estado e instituir um novo momento, por assim dizer, do seu governo, que ficou conhecido como o Estado Novo. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. O Estado Novo, governo que vai de 1937 a 1945, outorgou uma Constituição ao país e anunciou o golpe de transferência, que transferiria, o Brasil em uma ditadura conhecida como Estado Novo. Olha só, tá, gente? O que significa essa palavra outorgou? Professor, vem do verbo outorgar. Mas o que de fato significa isso, professor? Vamos pegar uma Constituição como a gente conhece. Como é que é o processo para você construir e oficializar uma Constituição? Você convoca uma Assembleia Constituinte, você elabora uma Constituição e esses deputados aprovam ou reprovam. Quando uma Constituição passa por esses ritos, a gente costuma dizer que essa Constituição ela foi promulgada. Quando uma Constituição ela é colocada, imposta pelo ditador, a gente costuma dizer que ela foi outorgada. No caso da Constituição do Estado Novo, ela foi outorgada e esse governo ditatorial ele ficou conhecido como Estado Novo. Inclusive, essa própria Constituição, galera, ela ficou conhecida como a polaca, que dava ao presidente o poder de baixar decretos-leis, nomear interventores para os estados. Interessante isso aqui, tá, gente? Interventores é a mesma coisa que um governador de estado. A diferença é que esse camarada não seria eleito pela população do estado, ele seria um interventor indicado pelo próprio presidente da República, tá, gente? As eleições presidenciais foram suspensas, as greves foram proibidas e os sindicatos foram controlados ainda mais pelo governo. Então a gente está vendo que, a partir da Constituição Polaca, por que esse nome? Porque ela se assemelhava com a Constituição da Polônia, tá, gente? O governo, então, teve plenos poderes para se transformar, de fato, em um ditador. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. A centralização econômica. A economia do Estado Novo foi baseada na forte intervenção do Estado na economia. Durante o governo Vargas, a indústria cresceu mais do que a agricultura. A arrancada industrial foi favorecida por diversos fatores. A Grande Depressão e a Segunda Guerra forçaram o Brasil a produzir produtos que antes importava, tá, gente?
E a gente está vendo que, em relação à economia, o Estado Novo centralizou as decisões e acabou investindo no que chamava de uma nascente industrialização do país, tá, gente? E toda essa industrialização tinha ali o caráter nacionalista. Vamos adiante com o texto. Houve também a criação do DIP. O que seria esse DIP, tá, gente? O Departamento de Imprensa e Propaganda, fundamental para construir o mito do Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Olha só, gente, o pai dos pobres, o bom velhinho. A figura do Getúlio Vargas sempre como um senhor bondoso que estava ali pronto a proteger o brasileiro de qualquer intempérie que possa existir. Todo esse mito do Getúlio Vargas, ele foi inclusive patrocinado pelo próprio governo, que entre outras coisas criou um programa de rádio que eu tenho certeza que você aí conhece, que é a Voz do Brasil, tá, gente? Que naquela época se chamava de A Hora do Brasil, que foi criado justamente para promover as ações do governo para a população como um todo. Era um programa oficial gravado pela Rádio Nacional lá do Rio de Janeiro, que ficou muito famoso, inclusive existe até os dias de hoje. Vamos ver o que o texto fala para a gente. Criado após o golpe integralista de 11 de maio de 1938, possuía a função de convencer e influenciar a opinião pública, encarregada de fazer propaganda do Estado Novo e de seu presidente, e de censurar peças de teatro, filmes, jornais, revistas e rádios que, de certa forma, fosse de encontro ao presidente da República. Nesse momento, inclusive, no Brasil, foi patrocinada a expedição, a excursão, por assim dizer, da Carmen Miranda, tá, gente? A Carmen Miranda, do Tico Tico no Fubá, é aquela artista brasileira caracterizada ali por ter uma espécie de chapéu de frutas, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, que foi responsável por, de certa forma, fazer propaganda da cultura brasileira. O próprio Zé Carioca, galera. Lembra o Zé Carioca? Aquele desenho, o papagaio? Ele foi patrocinado pelo governo brasileiro para que os estúdios Walt Disney produzissem um personagem que tivesse ali a característica do brasileiro. Tudo isso foi obra do DIP, tá, gente? Departamento de Imprensa e Propaganda, que queria fazer propaganda do Brasil e de seu líder. Vocês estão vendo que se assemelha muito com o fascismo e o nazismo lá da Alemanha e da Itália. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. Adiante. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira na Segunda Guerra deu-se a partir de 1942, com o rompimento das relações diplomáticas com o Eixo. No caso, o Eixo era o grupo militar formado ali por Alemanha, Itália e Japão. E o envio de tropas em junho de 1944. Getúlio firma acordos econômicos importantes com os Estados Unidos. Professor, agora me pegou, professor. O senhor falou agora há pouco que o Getúlio Vargas tinha concepções ligadas ao fascismo e ao nazismo. Como é que na Segunda Guerra Mundial ele vai lutar justamente contra o nazismo e o fascismo? Muito simples, galera. Pressão econômica dos americanos, que estavam ali forçando o Brasil a assumir uma postura contra o eixo, ou seja, contra a Itália, a Alemanha e o Japão. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Por isso, o governo criou, em novembro de 1943, a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Realizou a convocação de mais de 25 mil soldados, conhecidos como pracinhas, e enviou-os para a batalha na Segunda Guerra. O exército brasileiro foi liderado pelo general Mascarenhas de Moraes e foi integrado ao 5º Exército Americano para atuar no fronte da guerra no norte da Itália. E como é que foi que o Estado Novo acabou, professor? Como é que foi que a Era Vargas terminou de fato? Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. A redemocratização do Brasil. Em 1942, inicia pelo Brasil uma série de manifestações envolvendo a UNE, intelectuais, políticos e escritores, pedindo o fim do Estado Novo. Em 1945, devido à pressão,
Getúlio pôs fim à censura da imprensa e anistiou presos políticos. Em 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelo alto comando do Exército e declarando publicamente que concordava com essa deposição. Uma série de acontecimentos onde Getúlio Vargas teve ali uma pressão interna do povo brasileiro, que de certa forma não queria, que via uma contradição, o Brasil lutar contra o fascismo e o nazismo na guerra, e aqui no Brasil a gente tem um governo de aspiração fascista e nazista. Toda essa pressão acabou culminando com a deposição do Getúlio Vargas e também a redemocratização do Brasil. Beleza, gente? A gente vai encerrando nossa aula por aqui.